Me diz aqui, no final do dia você se sente esgotada mesmo com a sensação de que não fez nada de importante no seu dia? O nosso cérebro trabalha todo momento e talvez você não saiba a responsabilidade que ele tem e todas as tarefas que ele realiza para que você possa manter ele ativo e, consequentemente, a sua vida também ativa. Por seu cérebro ser tão poderoso, ele consegue te ajudar em milhares de tarefas, até aquelas que você menos imagina. E nesse vídeo eu quero te mostrar a importância que o seu cérebro tem no meio de todas as coisas que você precisa fazer e como você pode melhorar pelo menos um pouquinho para que você consiga ter muito mais foco e planejar com mais consciência, sabendo exatamente o que o seu cérebro precisa. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, vem comigo. Prazer, meu nome é Karina. Aqui nesse canal a gente fala sobre filosofia, psicologia, mas principalmente como viver melhor a cada dia. Então, vamos lá. Cada escolha que você faz, mesmo as menores possíveis, o seu cérebro está fazendo uma sinapse. O que é isso? A cada tarefa que você realiza, o seu cérebro está fazendo uma sinapse que nada mais é do que fazer com que os seus neurônios trabalhem para que ele se mantenha ativo. Então, pense aí que o seu cérebro, ele te ajuda a, quando você acorda, o que você vai fazer no dia, qual roupa você vai usar, qual caminho você vai utilizar para ir e voltar do seu trabalho, quais as tarefas, as senhas que você precisa colocar no seu computador para fazer o login, tanto nas suas redes sociais quanto no seu e-mail. Cada momento, a cada passo, você faz uma escolha e essa escolha está ali, o seu cérebro te ajudando. No livro O Paradoxo da Escolha, estima-se que a gente tem cerca de 35 mil decisões diariamente, em média. Então imagine o tanto que o seu cérebro trabalha para você chegar no final do dia e agora você pode entender muito bem porque a gente se sente esgotada mesmo com a sensação de que a gente não fez nada de importante. Mas pelo contrário, o seu cérebro fez muitas coisas importantes porque para ele não consegue diferenciar o que é a importância que a gente dá através dos nossos status, através daquilo que a gente acha que é produtivo. E mesmo ele sem saber disso tudo, vai gastar essa energia e vai conseguir te entregar aquilo que você precisa. O problema maior está em que, como a gente já sabe, hoje, cada vez mais, estamos imersos em informações. Chegam notificações no celular toda hora, os milhares de e-mails que chegam pra gente, aquelas milhares de tarefas que a gente também precisa cumprir ao longo do dia e, ainda assim, temos a ideia de que a gente precisa produzir cada vez mais. Então, soma isso tudo. O que o seu cérebro agora ele precisa fazer para trabalhar é muito mais do que a gente tinha há alguns anos atrás. As redes sociais, os e-mails que chegam até você, tudo aquilo que a gente hoje mexe com a tecnologia, principalmente, ela foi construída exatamente para pegar a sua atenção e que você, claro, fique ali alimentando aquelas plataformas. Então, o nosso problema maior hoje em dia está exatamente que, além do nosso cérebro ter que trabalhar o dia inteiro no nosso lado pessoal, né? Seja, por exemplo, as tarefas que você precisa fazer no trabalho, as tarefas de casa, os estudos, enfim, agora a gente tem essa problemática que é ainda mais as redes sociais e as milhares de notificações que a gente recebe. E a nossa atenção está sendo disputada o tempo todo. E é por isso que ela virou a nossa moeda de troca mais valiosa. Porque através da nossa atenção é que a gente consegue, de fato, pensar, construir ideias. E ela está sendo disputada exatamente nesses lugares que fazem a gente ficar imersos em uma gama de informações que a gente já está perdendo até mesmo como construir ideias e coisas e projetos para a gente mesmo. Não é à toa que hoje em dia a gente tem sido cada vez mais disperso. Só para um efeito de comparação, hoje a nossa atenção ela está em média de 8 segundos e um peixe dourado consegue ter uma atenção média de 9 segundos, ou seja, a gente está conseguindo ter uma atenção menor do que propriamente de um peixe dourado. Se você está vendo esse vídeo até aqui, considere-se um vitorioso, porque é muito difícil hoje a gente manter a nossa atenção e manter principalmente uma concentração em uma única ideia acontecendo. E a verdade disso tudo é que nosso cérebro não foi feito para exatamente a gente saber dessas milhares de informações e a gente ter que lidar com múltiplas tarefas de forma simultânea. Hoje, a nossa visão de produtividade, aquela forma que a gente vê de entrega, de efetividade mesmo, ela está muito correlacionada à quantidade de coisas que a gente entrega. E claro, vence aquela pessoa que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo.
É até engraçado, né? Porque hoje, uma tela, por exemplo, de computador já não basta mais. Tem gente que usa 2 telas e tem gente que precisa até de um telão, basicamente, às vezes para cumprir um trabalho, exatamente para conseguir conciliar tudo aquilo que a gente mexe no nosso dia a dia, de sistemas, de coisas. Mas ao contrário do que a gente realmente hoje é visto como positivo de entrega, o nosso corpo está pedindo socorro. Por quê? O nosso cérebro não foi feito para isso. Na verdade, ele foi feito para a gente poder ter atenção em uma coisa de cada vez. E aí é que entra a nossa contradição e o nosso cansaço que não para nunca. Hoje, a gente vive um cenário em que a nossa atenção está dispersa. Ser uma pessoa produtiva ainda é considerado cada vez mais essa simultaneidade de formas de viver, de vida, de tarefas. Somada a isso tudo, nós estamos vivendo cansados o tempo inteiro. É por isso que hoje em dia a gente está imerso em tudo muito superficial, sejam nas ideias, sejam nas trocas, exatamente porque a nossa atenção está cada vez menor e até mesmo processos, coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia se tornaram tediosas. Qual, afinal, é o segredo disso tudo? Exatamente voltar um passo atrás e entender que a gente é um ser humano. Eu sei, parece até clichê falar isso. A principal questão que a gente precisa hoje é exatamente diminuir o ritmo e não aumentar. E para isso, é claro, você vai precisar aprender a colocar prioridade nos seus hábitos, saber exatamente o que você quer construir e diminuir a facilidade com que a gente tem hoje das distrações. E nisso, eu posso falar para vocês que eu venho trilhando esse caminho e ainda trilho até hoje. Porque se eu estou falando aqui com vocês esse tema, com certeza isso já veio muito forte para mim e confesso que sou uma pessoa bem viciada nas redes sociais. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que me ajudaram a diminuir um pouco essa avalanche de informações e essa necessidade de ter que construir sempre. A primeira delas, sim, é o tal do celular. Pois é, eu construí maneiras dentro do meu celular para que eu não precise ficar tão ativa nele o dia inteiro, apesar de mexer muito nele, e que eu vou falar algumas aqui que são óbvias, outras nem tanto. Então, a primeira delas que eu fiz foi exatamente desligar as notificações. Eu deixo pouquíssimos aplicativos, no máximo um aplicativo de banco com as informações quando chega uma notificação de compra, também do meu WhatsApp. O resto eu tiro tudo, tirei de redes sociais, tirei de todos os aplicativos, qualquer aplicativo que eu baixo eu já não permito que me mande notificações. Isso me ajuda muito, porque na hora que eu abro o meu celular, ele não está cheio de informações ali, que a gente fica tentado a olhar sempre. O segundo, que foi exatamente fazer eu parar de mexer muito nas redes sociais, foi instalar um aplicativo que chama Opal. Eu acho que é assim que se pronuncia. Esse aplicativo, ele bloqueia de forma gratuita até 3 aplicativos, então eu optei por bloquear as minhas redes sociais e você pode definir um horário para ele. Então eu coloco ali desde 10 da noite até umas 11 da manhã, exatamente para eu ter a minha manhã mais tranquila e não ficar tentada a mexer nas redes sociais assim que eu acordo, e tem me ajudado muito. Inclusive, essa é uma das que mais me ajudou. E por último, exatamente no horário da noite, mesmo com um aplicativo de bloqueio de redes sociais, eu ainda me sentia tentada a mexer no celular. Então, essa é até uma técnica muito diferente que eu não vi ninguém falando, que é colocar o celular com a tela cinza. Eu, pelo menos, uso o iPhone. Acredito também que outros celulares façam isso também, que é você colocar uma automação para que você deixe com que o seu celular fique na tela cinza. E isso é muito interessante porque colocar a tela tirando do colorido pro cinza faz com que o seu cérebro não sinta o estímulo de mexer no celular. O nosso celular ele é exatamente colorido, com muitas coisas vivas, exatamente para que você mexa cada vez mais. E, ironicamente, quando você coloca ele no modo cinza, você não tem tanta aquela coisa, aquela vontade de ficar olhando ali toda hora. Isso foi só pelo celular. Agora, existem outras coisas também muito importantes, mas que a primeira delas aqui é muito mais um lugar de forma de pensar. A tal famosa mindset. Mas é uma forma realmente de pensar que é aprender a dizer não. Dentro de tudo aquilo que a gente já vive, desse montante de informações, aprender a dizer não hoje é muito importante exatamente para a gente saber o que a gente precisa entender para o nosso dia a dia.
Então, sabendo que hoje a gente tem muitas informações e a gente é convidado também a interagir, a engajar muito em tudo, né? Se você não tem acesso a todas as informações, você não é uma pessoa considerada legal, importante ou interessante. E aqui não é sobre a gente se alienar, deixar de saber sobre informações importantes, mas saber filtrar aquilo que de fato vai trazer uma mudança para a nossa vida. Porque existem muitas informações que elas estão ali somente para acumular na nossa cabeça. Então, sim, um hábito que a gente precisa implementar é a gente começar a ter mais prazer em alimentar coisas que vão nos ajudar no nosso dia a dia, que vai limpar a nossa mente. Então, por exemplo, práticas como escrita, meditação, o próprio momento de contemplação, que também é uma forma de meditar, são práticas essenciais para a gente poder limpar o cérebro e tirar essa sobrecarga. E claro, para isso a gente precisa primeiro dar um passo atrás para entender que a gente não vai estar a par de tudo, que nós somos limitados, nós somos humanos e que a gente não consegue saber de tudo e todos ao mesmo tempo. Também existem outras formas como a facilitação de hábitos, né? Então, por exemplo, se você quer ir para a academia todo dia, mas você tem preguiça, porque isso é muito comum, é facilitar também na hora de você deixar uma roupa visível ali para ir para academia. Não se questionar muito quando você vai fazer um hábito saudável. E para a gente não se questionar também, uma outra maneira que ajuda muito é exatamente associar hábitos. Então, é muito comum que quando a gente tem o vício, exatamente como a maioria das pessoas tem o vício no celular, é a gente trocar um vício por outro. Não é à toa que a geração Z está voltando um pouco para esse lugar de sair das telas e aproveitar hobbies, porque realmente é você trocar um vício, passar para outro, para a gente entender que é muito mais sobre o que a gente faz e o que nos alimenta. Então, sim, trocar uma forma de outra, como por exemplo, aproveitar para fazer a meditação enquanto você poderia mexer no celular e ir implementando isso, ajuda muito a você manter hábitos mais saudáveis. E um outro ponto interessante também não é só a troca, mas associar hábitos. É por isso que é muito importante a gente também planejar o nosso dia, porque a gente pode criar uma linha do tempo que vai ajudar com que a gente sempre deixe ali uma coisa levando a outra. Então, vamos supor que você já tem o hábito de acordar, arruma a cama, toma café da manhã. E você também quer implementar o hábito da escrita pela manhã. Você vai arrumar a cama, tomar o café da manhã e em seguida escrever. Se você fizer isso constantemente, você vai associar sempre um hábito com outro. Então, o seu próprio cérebro já vai saber o que ele precisa fazer em seguida. Isso ajuda e muito, inclusive, para que você não precisa ficar escolhendo a todo momento qual o próximo passo, que também é uma das questões, igual eu falei no início do vídeo, que é essa sobrecarga, exatamente a gente ter que decidir coisas toda hora. Então, uma das formas de você ajudar o seu cérebro e salvar ele é exatamente diminuir o número de escolhas, é saber dizer mais não do que sim, não se sentir convidado a todo momento para que você precisa realizar cada vez mais, mas é diminuir os passos, olhar melhor para aquilo que é o seu objetivo e assim conseguir ter muito mais filtro. É o básico que funciona, que as pessoas falam e que muita gente ainda não acredita, mas que realmente é o necessário exatamente para você construir as bases de um hábito saudável, para você construir as bases para ajudar o seu cérebro a não pedir mais socorro. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com alguém que você gosta muito e que precisa ouvir uma palavra como essa e não se esqueça de inscrever no canal para a gente construir uma comunidade de pessoas que querem crescer cada vez mais e a gente sair um pouquinho desse vício que chama telas, que chama redes sociais e voltar a viver muito melhor. Vamos juntos?